Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. E aí, galera, estamos aqui de volta com essa maravilhosa segunda temporada. Vocês gostaram do nosso primeiro episódio? Estamos bombando esse mês. Sim, a gente espera que vocês estejam gostando. Chegamos a esse próximo momento. Tema, maternidade e competitividade, né? Acho que a ideia dele surgiu, na verdade, no último podcast da primeira temporada. Foi. A nossa conversa, né, com Viviane sobre sororidade. Foi. E aí foi citado sobre isso, a competitividade entre mães. Então a gente não ia deixar passar. Estamos aqui para falar sobre. Exato. Eu me lembro bem, assim, porque a gente estava falando sobre, de uma forma geral, com relação à rivalidade entre mulheres e como isso é fomentado, infelizmente, na nossa sociedade. E eu acho que fui até eu, né, Bia, que falou sobre a questão da competitividade entre mães e de ter essa rivalidade, essas comparações, que a mãe tem que ser assim, tem que ser desse jeito ou daquele outro, porque se não for, tá errado, ou enfim, alguém é mais mãe ou menos mãe por isso ou por aquilo. E aquilo, eu falei aquilo porque, assim, eu não sou mãe, né? Isso daí é uma outra questão também que a gente ainda vai entrar aqui. Acho que a gente vai falar muito isso nesses podcasts. Mas a gente vai também entrar nesses assuntos. Não sou mãe, mas eu sou próxima de algumas mães. E eu vejo... eu sou bastante próxima de algumas mães. E eu vejo elas falando sobre isso como uma forma de algo que incomoda, né? Porque sempre tem gente para apontar dedo, sempre tem gente para dizer que fez melhor, que faz melhor, que o filho ou a filha dorme mais, dorme a noite toda, que come melhor, que tem uma fórmula certa, tem uma receita e tem não sei o quê, enfim. Então, quando a gente estava falando sobre rivalidade feminina de uma forma geral, me veio na cabeça isso justamente por ter pessoas próximas também de mim que passam e falam, né, comigo sobre essa questão. E eu e a Camille, conversando, a gente chegou num consenso de que esse é um assunto importante e bastante relevante de se falar, inclusive para fazer um podcast inteiro sobre, né, Camille? Tem assunto, gente. Tem assunto. E acho que é uma coisa que a gente tem visto também nas redes sociais ultimamente, de quem é melhor mãe, quem faz mais coisa, quem dá conta de tudo ao mesmo tempo e continua linda e maravilhosa ao longo do dia e posta aquelas fotos todas, né? E a realidade não é essa. A gente gosta muito de fazer posts no Naves também com relação à maternidade real, porque nessa onda de internet, de rede social, às vezes é muito fantasiado isso também, né? Da mãe tem que sempre estar ali pronta e não interessa, se cuida de casa, filho, tem home office ainda para dar conta. E falar da vaidade também, acaba que essa competição acontece, eu acredito, muito com relação à vaidade, né? Porque você tem que se manter bonita e, na verdade, esse bonita é para quem? Às vezes não, né? A gente falou isso no podcast de sororidade. Que existem algumas frases que alimentam muito esse ideal machista, né? De que mulheres se arrumam para outras mulheres.
E quando se trata de mães, se você pega uma mãe que está cansada, pandemia, dando aula para o filho, dando conta de casa, dando conta do trabalho, dando conta de si mesma. Ou seja, exausta. Exausta, né? Como você vai cobrar dela que chegue ali no Dia das Mães e ela esteja linda e maravilhosa, postando aquela foto toda na make. Algumas vão fazer isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não são todas que vão fazer. Tem algumas que estão realmente cansadas. A ideia de indústria da beleza também está ligada ao que é uma mãe bonita, o que é uma gestante bonita, o que é uma barriga bonita, e aquela mãe que não tem estrias e não tem nada disso também não é verdade, né? Porque maternidade real, uma gestante, ela vai ter estrias. Sim. E aí a gente está nessa era dos filtros e tudo mais, né? Eu pego mais pela gestante porque eu acho que nessa parte cabe às gestantes mais do que uma mãe que vai adotar também, que já é uma outra história. Mas até o processo da gestação tem a competição. Tá vendo fulana, que grávida bonita? Olha eu engordei não sei quantos quilos. Eu tô uma baleia. As próprias mulheres acabam falando isso umas das outras. Acontece muito com artistas. Viu fulana? Teve filho ontem e já tá como? Nem parece aí fica que teve correria. Filho. É muito problemático isso, porque tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que realmente retornam, entre aspas, né, ao corpo que tinha. Não totalmente, não 100%, mas mais semelhante ao que era antes da gestação, de uma forma, sei lá, mais rápida, mais natural, porque é o biotipo da pessoa, isso acontece. E não é errado isso de forma alguma. A gente não tá aqui também falando que, porque tem mães que quando logo depois de ter filho já estão mais magras, já estão quase como eram antes e tudo mais. Não é que isso esteja errado, a questão é justamente a competição. Gente, a gravidez, agora falando na questão realmente das mães que geram os seus filhos na barriga e tudo mais, ela passa por muitas mudanças, são muitos hormônios, a mulher é bombardeada, assim, são muitas transformações. E aí, falando só de coisa da questão física, a gente já vê que tem, nossa, tanta coisa. E como que a gente quer cobrar que aquela mulher, ela simplesmente, desculpa, mas assim, cuspa a criança e nada aconteceu? Não tem como, não é assim. Então só é uma questão de realmente entender que a gestação é uma para cada mulher, para cada pessoa que vai ter uma criança. A maternidade é uma para cada pessoa que for maternar. Nunca é igual. E a questão é, respeitem, e não existe essa coisa de o que é certo, o que é errado, o que é, né, melhor e o que é pior. O que é uma mãe maravilhosa, que tá sempre linda e faz tudo pelos filhos. A gente nunca sabe a verdade, né? Real. Porque eu tô falando desses julgamentos que a gente faz das pessoas que a gente vê por aí, assim, né? E aqueles comentários, às vezes, que a gente vê, talvez até mesmo dentro da família, né? Tem pessoas falando. Hoje em dia tem muito perfil também na rede social de maternidade real versus aquela maternidade linda e maravilhosa, né? Algumas digital influencer, vamos dizer assim, tá grávida e começa a mostrar do início ao fim, tudo lindo. Porque existe muita romantização, né? Desculpa te interromper, mas
Mas nada, mas é porque tem isso, e assim, eu não quero aqui soar que eu estou falando de uma forma que eu estou julgando essas mulheres que fazem isso. Não, se tem alguém na rede social que gosta e que a página é para isso, tá tudo Sim. bem, né? A Sim. questão é, você mãe que vê isso, tá tudo bem para você? Você se Exato. encaixa nisso? É a sua Você se realidade? sente bem vendo isso? Sim, porque acompanhando isso? A gente está, sei lá, falando de uma mãe de classe média alta, que ela tem tudo ali bem equipado para seguir com essa gestação linda e maravilhosa, e tem a equipe dela de make e figurino. Tem não sei quantas babás. Isso, a cada outra tá botando alguma coisa ali, não sei o quê, e a barriga tá crescendo, aí faz um ensaio desde o primeiro mês de gestação, e uma mãe de classe baixa, né? Não vamos nem colocar média, né? Uma classe baixa mesmo, que não tem nem rede social, mas assim, nem precisa estar chegando muito perto dessa mãe, chegar na casa dela para essa competição acontecer. Pois é. Né? Comentários já fazem isso. Como eu disse, dentro da própria família, né? Da própria família, tem muito. Infelizmente. E eu não sei quando começou isso, mas eu sei que tem algumas mães que adoram, né? Eu não conheço uma que tenha me contado como foi, mas eu sei que tem. A questão de fazer a maquiagem pro parto, eu não lembro quando começou isso, mas eu nunca entendi qual é o intuito disso aí. Eu também não entendo, mas eu acho que isso é uma coisa nossa. Eu acho que a gente não entende muito essa glamourização desse momento e, enfim, por que precisa disso, para quê, qual é o intuito, né, da onde veio e por quê, para quem, porque essa coisa de ser filmado ou fotografado, de ser registrado de uma forma geral, já vem de muito tempo, né, querendo ou não, é um momento muito importante. Então, ok, a gente entende, mas essa coisa da maquiagem, até cabelo, né? Tudo feito assim. Faz tudo. Tem maquiadores para parto mesmo, para esses momentos aí. Eu não sei muito desse universo mesmo, você tá certa, né? A gente não pode sair falando muito que a gente não entende. Mas aí eu acho legal, seguidoras do Naves que quiserem, né, falar um pouquinho com a gente sobre isso, vai agregar bastante. Claro que isso é na escolha da mulher, né? A gente não tá aqui para julgar a escolha de ninguém. Ou a gente espera que seja, né? A escolha da mulher. Eu acho que essa é mais a nossa questão do que qualquer outra. Porque, assim, eu acho que muito, né? A gente vê isso que realmente mexe muito com a mulher, essa coisa de novo, falando da questão física, os hormônios e tudo mais. E mexe muito com a feminilidade da mulher, com partes muito íntimas e que, na verdade, não tem outras formas assim, de serem tão exploradas quanto nesse momento. E aí talvez essa questão da vaidade fique muito aflorada nesse momento. Não sei, eu realmente não sei. A gente tá falando aqui de uma coisa que a gente não entende, como a gente disse, não sei. Mas acho que pode ter a ver com isso. Mas aí é aquela questão, é realmente algo que aquela mulher vai se sentir melhor se ela vê ali no vídeo, na foto, que ela tá maquiada, que ela tá, enfim, com a cara lá bonita, do jeito que ela acha que é bonita? Ou é algo que ela acha que ela vai se sentir melhor de mostrar para outras pessoas? Eu lembro de quando eu fiz não era uma palestra, né? Era praticamente uma conversa com um grupo de mães, e cada mãe ali, né, tinha algumas que estavam tendo o primeiro filho, outras não, mas a realidade de cada uma era diferente. Então,
diversidade é muito importante para a gente ver que não dá para generalizar mãe numa coisa só. Exato. E essa romantização pode ser prejudicial, sim, por isso que a gente abriu esse mês com um podcast dedicado às mães, falando de saúde mental, porque algumas se cobram, né, nessa ideia de achar que tem que estar igual a todas as outras, que tem que dar conta igual a todas as outras, não pode errar, mas que outras são essas que elas estão se comparando, que é onde fica a interrogação, né? Exatamente. Eu acho que é isso que Bia tá falando, quem você segue, se te faz bem, porque tem aqueles perfis que dão dicas, né? Tipo, você que é mãe de primeira viagem, Sim. E aí são umas mulheres que querem ajudar. Aí a gente já tá falando de união entre as mulheres. Exato. De repente tem uma mãe que tá no terceiro filho, tem uma dica muito boa para dar. É diferente daquele comentário que você escuta. Olha aquela mãe ali, pelo amor de Deus, se fosse meu filho. Pois é isso daí que dói e que não tem necessidade alguma. Zero. Não tem necessidade de fazer esse tipo de comparação com as mães dessa forma. Até porque, gente, maternidade sempre vai ser diferente, gestação sempre vai ser diferente. E outra, as crianças sempre vão ser diferentes. Ambiente, oportunidade, questão de classe social, econômica, questões culturais, questões familiares mesmo, ambientais, até mesmo de saúde física e mental, porque a gente não tem como controlar exatamente, né? A gente tem até certo ponto como se cuidar, claro, né? Durante a gestação, mas não 100%. Então ainda tem isso também. E aí, assim, como que você pode olhar para a pessoa e falar, porque aquela mãe deveria fazer assim, porque aquela criança, às vezes tem muito disso, né, de ver uma criança fazendo, não sei, uma pirraça, alguma coisa assim, em algum lugar, e você olhar para a mãe e julgar. Primeiro que isso já vem uma coisinha aqui no coração de tipo, por que é a mãe? Por que procura logo a mãe? Natural, né? É muito automático, né? O erro tá na mãe. A mãe não olhou, não. A mãe não viu. E isso já dá um ranço. Porque, assim, por que é a mãe que tem que estar ali, né, dando, sei lá, olhando aquela criança? Por que não pode ser o pai? Por que não é... Ou pode ser que seja, às vezes a criança tá com o pai. Mas as pessoas, muitas vezes, outras mães, ficam procurando mães. E aí a gente também, se entrar nesse universo de maternidade também, eu estava conversando também com uma pessoa, com uma mãe, e a gente estava falando sobre essa frase também, né, de como a gente falou na semana passada, de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e isso é algo que precisa ser trabalhado, como a gente estava conversando, em terapia, né? Deveria ser trabalhado em terapia, como pessoa, como mulher, como ser humano. Então, talvez essa questão de ficar apontando para outras mães e ficar falando, porque o meu filho naquela idade já estava assim, 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 e ficar comparando. Então, talvez isso seja uma parte de um pouco de querendo tirar um pouco a própria culpa, né? Aliviar um pouco a própria culpa. Que talvez também é muito algo que está ali na sociedade, que está ali também sendo alimentado por outras mães e pela sociedade patriarcal e machista que a gente vive, e que diz que é a mãe que tem que dar conta de tudo, que é a mãe que cria criança, que dá educação, sendo que não, né? Na verdade, família é um conceito muito abrangente
E a gente não pode dizer que é porque a gente está no mês das mães, então a gente está falando de mães. Mas família é uma coisa extremamente abrangente. Uma criança pode ter uma mãe, duas mães, pode ter uma mãe e um pai, pode ter um pai, pode ter dois pais, pode não ter nenhum pai, nenhuma mãe e ter um avô, uma avó, um tio, uma madrinha, um padrinho, enfim. E pode ter uma questão variada aí, né? Uma salada mista aí nesse negócio, porque a vida é assim. E família é feita desses importantes, essas importantes peças do quebra-cabeças. E a gente... E ainda tem, desculpa te cortar, aquelas comparações entre mães e avós, né? Que a avó é a segunda mãe, e aí existe... Nossa, mas isso daí já é uma conversa de tipo, eu tenho um filho, e aí quando ele tá na casa da minha mãe, a minha mãe dá isso, daquilo, tira a minha autoridade, e aí a criança já vai se perdendo em quem vai obedecendo, em quem é responsável, e são pequenas competições, né, de vó e mãe. É bem delicado isso. É bastante delicado. Também. Muito enraizado. E infelizmente, isso na verdade realmente é bem infelizmente, porque qual é a necessidade também, né? Acaba que no meio disso tudo ainda também existe uma competitividade, uma rivalidade aí entre mães e avós, porque a avó tá aí para estragar mesmo. E aí fica aquela coisa muito isso. Nossa, demais. E, assim, não tem necessidade nenhuma, né, disso acontecer. Nenhuma. Cada avó é uma avó. Então, você não precisa ser uma avó fofinha que faz a comida, que enche, né? Sua neta chega na sua casa e a sua mesa está cheia de comida para... E aí você fica enfiando comida para... Sabe? Essa coisa tão... idealizada que a gente tem de voz e enfim, é uma outra competição, assim. Aí parece que toda avó também tem que ser assim, e a avó que não também não é uma avó direita, sei lá, é menos boa por causa disso. Assim, você não vai criar meu neto assim, que não sei. Exato. O quê, não. E vira uma discussão. A gente sabe que tem algumas coisas que são de vó, né, mas como é que tá essa situação para essa mãe também? É difícil porque tem muitas mães. De novo, a gente vai falar mais sobre esse assunto em outro podcast, mas tem muitas mães que trabalham e acabam precisando deixar essas crianças, em algumas situações, com essas avós. Uhum. E aí vira uma condição de quase cocriação ali. As duas criam a criança. E aí é complicado, vira uma questão bem, bem delicada mesmo, de uma querer de um jeito e a outra querer de outro. Naquela questão mesmo de uma querer dar e a outra querer tirar. Uma querer falar sim e a outra querer falar não. Então, aí vira aquela coisa da hierarquia, né? Mas eu sou sua mãe, eu te criei assim, olha como é que você tá. Enfim, aí é tudo muito, muito complicado, porque é bom a gente entender que existem aí limites, né? E mesmo que exista essa situação complicada de lidar com... eu tô precisando da minha mãe para poder me ajudar com o meu filho ou com a minha filha, e ela tá me ajudando tanto, eu sou muito grata, mas ao mesmo tempo é preciso ter alguns limites, porque a criança, né, não é filha daquela avó, é neta, né? Neto,
Então, não é para... É um assunto bem delicado, né? Há relações e relações, a gente tem aí muito disso quando são mães de classe baixa, que realmente não tem com quem deixar o filho. Então, essas crianças são cada vez mais criadas pelas avós e automaticamente um pouquinho dessa competição acaba acontecendo, porque na casa da minha avó eu posso, porque minha avó deixa, que não sei o quê. A gente só tá falando aqui para não alimentar isso, assim, não naturalizar determinadas coisas. Não é mães não deixem seus filhos com os avós, porque a gente sabe que não vai ter como, né? Vai precisar, mas como que está sendo construída essa relação? Tá saudável você, filha, e você, vó, conversarem sobre isso, né? Porque a gente em consultório acaba vendo cada coisa, tipo, não, meu filho não toma refrigerante, mas vai na casa da avó, a avó bota refrigerante à vontade. Né? Exato, é esse tipo de coisa mesmo. Acontece muito. Que a gente vê muito. E essas avós ainda fazem de conta pra gente que não faz isso. Nossa, é muito complicado. A gente vê isso muito em consultório. Em consultório. E aí, assim, é complicado, é delicado, enfim, é tudo isso. Mas é uma questão da gente... O que a gente está tentando trazer não é o que tá certo, o que tá errado, quem tá certo, quem tá errada. Porque, no final das contas, isso não é o importante, né? Assim, a questão é tentar trazer uma relação entre mãe, filha e criança, né? Neto, neta, que seja saudável, o mais saudável possível. Então esse é o objetivo, né? De ser uma coisa mais em conjunto, um time, né? Não é uma coisa, uma tá contra a outra, porque de ficar nessa bicando mesmo, né? Não tem necessidade disso, não faz bem para uma, não faz bem para outra, e acaba que essa criança tá no meio, também não faz bem para ela. Então, é essa coisa de parar e pensar sobre essa questão de, querendo ou não, é também um pouco de competitividade com relação à atenção, né? Essa criança aqui é o meu neto, é a minha neta, então é uma relação diferente da que eu tive com a minha filha, com os meus filhos, e eu vou tratar diferente, vamos ver como é que vai ser e tudo mais. E aí começa talvez uma competitividade de assim, eu vou ser uma avó melhor do que eu fui mãe, eu quero que essa criança goste muito de mim, aí fica essa coisa de que para gostar você precisa sempre dizer sim, você precisa fazer as vontades. E não é necessariamente isso, né? Então a gente precisa só pensar sobre, refletir sobre e estar sempre em ter sempre um diálogo aberto. Sim, e aí a gente começa a ver que tem muito dentro da própria família, né? A gente começou falando de exemplos de rede social, outras histórias, mas dentro da família tem muito. E aí falar sobre isso realmente eu acho que demanda até um outro podcast, porque é bem delicado mesmo para a gente aqui não acabar se excedendo no que está falando, né? E colocando alguém aí como culpado e outro como inocente. Mas tudo precisa de equilíbrio, né? No final das contas, a gente precisa conversar sobre para fazer da forma mais saudável possível, porque essa exaustão que muitas mães sentem, elas sentem caladas, e aí quando a gente vai ver, ela vai pedir ajuda, já tá no limite, assim. Exato. Não porque me comparam com a minha prima, que é mãe de não sei quantos, me comparam com a minha irmã, me comparam com não sei quem, que é aquela menina que eu sigo, e aí fica... isso porque a gente nem falou de comentários que vêm dos próprios companheiros com relação a esse de mãe e ser, nossa, né? Se vocês pudessem ver a cara de Peguei aqui Por
que a gente nem entrou nesse assunto, mas também Meu tem Deus. isso, né? E aí essas mães acabam se sentindo sozinhas, porque rola uma preocupação também com o casamento, né? Porque depois que você se torna mãe, você tem que tomar cuidado, viu? Porque você vai ficar desleixada, vai perder seu marido. Olha a outra lá, aquela lá, já tem 2 filhos, mas tá em dia, se liga. E assim, eu não tô inventando não, gente, juro, esses comentários existem real. Essa cobrança de ser sexy, atraente, né? Trabalhar a sexualidade na maternidade. E aí a E gente tem essa pode coisa, falar né, disso. Camille? De Sim, assim, tem muito. da maternidade, dela trazer a gestação, no caso, ela trazer uma sensualidade para a mulher. E isso não é mentira, né? Isso é verdade. Pode trazer, sim, traz. Mas isso parte de cada mulher. Isso vai de cada uma. Tanto da forma que elas se sentem, a forma como elas mostram, ou querem mostrar ou não, se elas não querem, porque também existe uma outra parte, uma outra questão de que muitas também têm uma coisa de querer esconder mais, de não se sentir tão bem consigo mesmas. E isso acontece muito também, de ter uma questão muito grande relacionada à insegurança, com o próprio corpo, com a própria imagem, e não só, gente, relacionada à beleza, mas a também a questão de será que eu sou suficiente para gerar essa criança e para dar tudo que essa criança precisa para nascer uma criança saudável? Existe isso também. Existe muita cobrança dessa mãe com relação a isso. Então, vem uma questão, sim, de sensualidade que existe, que eu, particularmente, eu acho muito lindo. Ver fotos que eu vejo de mulheres grávidas, não só fotos, mas também pessoas próximas minhas que eu vi grávidas e eu, enfim, eu me derreto. Acho que foram todas lindas, são todas lindas. Mas eu sei que não é esse mar de rosa para todas elas, para elas. E, na verdade, essa questão de autoconfiança, insegurança, segurança, autoestima, isso é uma coisa que vai de dia a dia, assim como a nossa de todos os dias, né? É comum. Sim. Eu acho que realmente esse assunto é longo até. Vamos voltar em alguns pontos dele, né, em outros tópicos, em outros episódios, com certeza. Mas eu acredito que no fundo, né, essas mães querem respirar com relação a como elas levam a maternidade. Cada uma leva a maternidade ao seu jeito. Cada uma tem sua visão com relação à maternidade, então por isso a gente está aqui humildemente pedindo que vocês que seguem o Naves, que são mães, compartilhem com a gente suas histórias, tragam relatos. Essa é uma novidade que a gente vai trazer para vocês agora. Estamos aqui trazendo relatos de mães, que são mães próximas, amigas, porque a gente estava querendo fazer isso esse mês. E aí não divulgamos tanto, mas vamos fazer isso a partir de agora. Temos um relato hoje, né, de uma mãe amiga. De uma mãe. E que assim, de uma forma muito gentil e generosa, né? Cedeu e quis falar sobre alguns dos temas aí que a gente vai abordar. E esse de hoje falou um pouquinho sobre e falou com uma abordagem bastante interessante que a gente não quis nem pegar tanto, porque deixa para ela falar, que é
talvez tenha mais conhecimento com relação a isso. Então eu vou botar aqui esse relato dessa mãe para vocês ouvirem e vocês verem o que vocês pensam sobre isso. Bom, desde criança eu percebia essa competitividade, nem sempre era fomentado por alguém, era um negócio que simplesmente existia. Quando eu virei adolescente, isso ficou extremamente exacerbado, até porque a competitividade virava em conseguir, né, parceiros e parceiros, sei lá. E depois de um tempo, com maturidade, né, essa competitividade deixa de existir um pouco, né, com esclarecimento, né, com pesquisa, com estudo, com entendimento de por que ela acontece. Ela deixa de existir um pouco, mas quando vem a gravidez, ela volta com tudo. E eu tentei muitas vezes evitar, mas aconteceu em diversas situações. Não só competitividade em relação a, tipo, exacerbada, mas uma coisa bem velada, assim, do tipo de você falar, nossa, eu vou fazer de tal jeito e tal jeito. E a mãe, não, eu fiz de tal jeito, como se você estivesse atacando intrinsecamente o que ela fez. E isso acontece, né? O que eu notei é que mãe é uma criatura extremamente ofendida e extremamente competitiva, né? Existe uma ideia de que existe a forma certa, e a forma certa é o que cada mãe fez. Então, se você faz de um jeito diferente, sem falar nada, só faz de uma forma diferente, as mães se sentem pessoalmente ofendidas, as mães com quem eu convivo, né? E isso vai desde mães jovens, com bebês da mesma idade que você, gestantes, ou até mães mais velhas, a tua mãe, a tua avó, né? Então, acontece muito assim, por exemplo, tem estudos recentes falando que tal coisa não faz bem. E aí você fala e a pessoa diz, mas eu fiz, ninguém morreu por isso. Então, tipo, a conclusão lógica que você tira ninguém morreu por isso, então, lógico, isso é bom, né? E isso é uma falácia totalmente errada. Nós sabemos que, né, uma coisa, ninguém ter morrido por certa coisa não quer dizer que é boa. Se você levar uma facada no teu braço, você pode não morrer. Isso não é uma coisa boa, né? Então, você tem que lidar com competitividade, e essa competitividade, como disse, vem em forma velada, às vezes intrínseca, nos famosos palpites. Então, desde que você engravida, você escuta palpite de tudo, em relação a tudo que você faz. Se você respira, você tá respirando errado. Se você espirra, você tá espirrando errado, porque pode, sei lá, parir o bebê durante o espirro, assim. Então, o que eu vejo, assim, é que há essa competitividade. Claro que muitas vezes a competitividade é analisada, dá para ser vista pela perspectiva do machismo, mas tem muitas vezes que ela é, digamos assim, algo praticamente natural, assim, entre algumas mães, pois elas se sentem pessoalmente ofendidas pelas suas escolhas, né? Você não vai fazer isso? Como assim você não vai fazer isso? E é uma coisa também que eu tento muito trabalhar em mim, porque eu estudei e tal, então eu tenho uma visão sobre certas coisas, e eu vejo algumas mães fazendo coisas que são comprovadas cientificamente que não fazem bem para o bebê, e eu tento falar de uma forma que não soe desse jeito irritante, competitivo, achar que eu tô querendo mostrar que o meu jeito é certo, não. Então você fala, amiga, você viu aquela pesquisa? Olha só que interessante. É muito também do jeito que a gente se comunica, né? E é uma coisa muito difícil lidar com palpite, lidar com exceção e essa própria competitividade, assim, eu fiz de tal jeito e deu certo, nossa, eu comprei tal coisa super boa, nossa, eu fiz isso aqui, ótimo, nossa, por que você não tá fazendo assim? Então, eu recebo esse tipo de mensagem, né? Eu tento muito, muito evitar, contornar. Mas é uma coisa difícil, assim, porque é um negócio realmente intrínseco. Talvez tenha alguma origem biológica, principalmente se for analisar competitividade entre mães. Uma necessidade de mostrar que tá certo, que você tá criando teus filhos
perfeito, não é do jeito certo, que você faz o certo. E muitas vezes essa própria competitividade, essa vontade de mostrar que você está muito certo, principalmente nas redes sociais, que você faz tudo perfeito, que não tem nenhum defeito, causa pessoas, mães que veem que o dia a dia delas não é perfeito, ficarem mais desesperados ainda, né? Eu venho, olha só como minha vida é perfeita, eu crio meu filho perfeito, fico maravilhosa, não tenho uma olheira, meu filho dorme a noite inteira, minha vida é perfeita, sabe? E a gente sabe que não é assim, principalmente em relação à maternidade. Na verdade, nada é perfeito, não tem... Então, muitas mães expõem isso, ai, meu filho é maravilhoso, educado, não sei o quê. E aí você vê teu filho fazendo birra, ou você vê teu filho não dormindo a noite inteira, e você não entende o que acontece. E aí muitas mães começam a entrar em depressão por isso, começam a ter essa competitividade tóxica, porque é uma necessidade mostrada nas redes sociais. Eu sempre vejo isso, mães querendo mostrar que o maternar delas é perfeito, e é uma coisa que eu tento tirar todo o tempo quando eu falo num lugar que eu falo sobre maternidade, que é a rede social que eu fiz pro meu filho, porque eu sei que também nem é todo mundo que quer ficar lendo sobre maternar, né? Então eu fiz uma coisa específica para as pessoas que têm interesse em lerem e notarem que não é assim, que não tem nada a ver, porque muitas pessoas do meu convívio social não foram mães, não tiveram muito contato com maternidade, então eu tento sempre tirar esse mito, né? E eu vejo assim que muitas mães que ficam desesperadas, começam a entrar em desespero, procuram pessoas que se aproveitam desse desespero para ganhar dinheiro. Então aí tem essas consultoras de sono, consultora de desmame. Gente, que isso, sabe? Então existem pessoas que se aproveitam dessa competitividade para falar assim, ó, teu filho também consegue ser perfeito, teu filho também consegue dormir a noite inteira. E sem nenhum embasamento científico, sem estudo, sabe? Que a gente sabe, por exemplo, essa questão do dormir, que é uma questão biológica, é uma questão evolutiva. O bebê ter sono leve para ele poder sobreviver na natureza, né? Que é uma coisa do ser humano pré-histórico ali. Para ele poder tipo, caso ele tenha algum gás, alguma coisa assim, ele acordar, né? E aí, inclusive essas consultoras aí que se aproveitam dessa competitividade, elas falam assim que você tem que deixar o bebê chorando, que você tem que se afastar do bebê. E isso tem embasamento científico até mostrando que isso aumenta os níveis de cortisol da mãe, o estresse, e bebês, tem estudos aí até, sei lá, acho que dos anos 60 que mostram, não, do começo do século 20, na verdade, que mostram que bebês que são criados sem afeto viram adultos problemáticos, né? Então, viram crianças já que têm problemas de sociabilização e viram adultos problemáticos. Né? Então, assim, são coisas assim que você fica indignado. Imagina, um estudo do século passado, do começo do século passado, e as consultoras de sono falando, não, você tem que deixar teu filho chorando, porque isso aí ele tá te manipulando, tipo um bebê, sabe? Tá te manipulando. Sério, pelo amor de Deus. Enfim. Então, você vê, eu tô mostrando aqui algumas nuances tóxicas e extremamente perigosas dessa competitividade entre mães, né? Então, é algo assim que é difícil de lidar, porque você às vezes está exausta e vê uma mãe postando que tá maravilhoso, que, ai, nossa, meu filho é incrível, ele não acorda uma vez à noite e você é, tipo, morta no dia porque teu filho acordou 7 vezes. Então, assim, isso com tudo, né? Ele vai crescendo na adolescência, na pequena infância, na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta, né? Essa competitividade é insuportável. Então, assim, eu evito, eu tento contornar e tento mostrar, pelo exemplo, o quanto essa competitividade é terrível e prejudicial para maternar. A maternidade real, ela não é assim. A maternidade real, ela tem erros, acertos, ela tem aprendizagem, ela tem prática, teoria. Então, e tem instinto, muito instinto. E o instinto, depois que você tem filho, você descobre que você não pode ignorar isso nunca. Então, meu conselho, minha dica, na verdade, né? Eu não vou dar palpite aqui. Minha dica para as mães para as mães gestantes ou para as mães que acabaram de entrar no maternar não ignore os seus instintos. Procure páginas neurocompatíveis, né? Perfis neurocompatíveis para você seguir. Não vá atrás da primeira consultora que vende fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, pois seres humanos não são robôs. Seres humanos são seres humanos e cada um é de uma forma. E você respeitando essa biologia, você respeitando o desenvolvimento do seu filho, você vai ver que o seu maternar vai se tornar muito leve e sem comparações. Porque cada criança e cada pessoa e cada mãe é uma.
né? Cada pessoa é única. É isso. E é isso. Gente, esse relato Maravilhosa. eu achei sensacional, porque falou de algumas coisas que a gente falou aqui e trouxe essa questão, uma pergunta que na verdade fica no ar, no caso, essa questão dessa competitividade ter alguma raiz também biológica. Eu não descarto, porque a gente, como ela estava falando sobre instinto materno e tudo mais, quando você é mãe, o instinto materno quando você é mãe, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. A gente não tá falando aqui que todas as mulheres têm instinto materno. É só pra quem é. Mas sim, que existe, né? Que existe isso para essas mães. E que se existe isso dessa forma, por que não talvez existir uma certa algum tipo de competitividade, ou sei lá, alguma outra palavra que a gente ainda não conheça. Eu não sei, eu fiquei até curiosa depois de ouvir esse relato para realmente parar e estudar e ver se tem alguma pesquisa, se alguma de vocês, se alguém de vocês aí sabe alguma coisa do tipo, mandem pra gente que a gente vai amar saber. Eu acho muito legal a gente conhecer mais sobre esse ponto de vista. Com certeza todo estudo é bem-vindo. A gente vê muito essa questão do machismo, da sociedade patriarcal, de como tudo isso é muito influencia demais nessa competitividade entre mães, como a gente está falando desde o início, porque vem aí da rivalidade entre mulheres, né, independente de ter mãe ou não, a gente sabe que isso existe. Mas o que eu achei muito legal nesse relato é porque ele vai além disso, né? E pergunta e traz esses questionamentos no sentido de o que tem mais para além dessas questões machistas dentro do maternar, né? E fala de questões muito importantes assim para as mães. É uma mãe extremamente estudada, extremamente estuda sobre tudo, vê tudo, lê tudo, procura tudo. A gente precisa realmente estudar, pesquisar, para não sair falando coisas por aí, né? E não sair apontando o dedo, porque isso pode machucar muito outras pessoas. Como ela mesma falou com relação à depressão pós-parto, é uma coisa muito, muito, muito séria, como a gente também já comentou no podcast passado, e a gente nunca pode deixar de falar sobre. Então, vamos estudar, né? Acho que a maior e melhor mensagem desse relato incrível foi essa, assim, de vamos estudar e cada uma entender qual é a sua forma de maternar, o que você reconhece e ver, né, realmente sobre estudos científicos. É aquela coisa que ela também comentou, que lá atrás, mas não mata, né, porque eu fiz isso com você quando você era pequeno, isso não mata. Nossa, quantas vezes a gente não escuta isso, né? Nossa, muito. Tá no roteiro de ser mãe. Escuta o tempo todo. E aí, infelizmente, é triste, não deveria mesmo ouvir. Porque, assim, a gente tá na sociedade, a gente tá aqui para evoluir, para estudar, para descobrir coisas novas. E a ciência tá aí para isso, para descobrir coisas novas. Então, por que ficar apontando o dedo para uma mãe que leu um artigo, né, científico, estudou sobre aquilo e resolveu criar o filho ou a filha daquela forma, porque entendeu que era a melhor forma de se fazer, entendeu que era a forma mais saudável de se fazer. Por que você vai virar e falar, mas eu não fiz isso com você e você tá viva? É um argumento tão vazio, né? Extremamente.
E aí, Camille? Falei muito. Eu acho que a conclusão realmente é essa, assim, não tem um papel certo para todas as mães. Acho que as mães têm que começar a descobrir onde elas se encaixam, encontrar as próprias essências, né? Que mãe que ela é, porque a gente ter como exemplo, admirar, se inspirar, é diferente de você se comparar, entrar numa competição aí interna, né? Longa. E aí você vai aprendendo, como a gente falou no podcast passado também, não tem um manual para ser mãe, então eu acho que se respeitar quando erra é importante. Sim. E aí é o que a nossa seguidora trouxe no áudio, né? De aprender o papel da mãe também é esse, né? Traz muita aprendizagem essa maternidade, então é um ótimo exemplo, oportunidade e com certeza, né? Pode transformar mais ainda aquela mulher. Com certeza. Que a gente vai falar em outros podcasts também, que não é toda mulher que se sente realizada somente ao ser mãe. Isso é lógico. Mas a gente está falando especificamente sobre quem é mãe, quem escolhe ser, né, e tudo mais. Exatamente. Mas foi um aprendizado e tanto e um papo enriquecedor. Acho que eu estou com perguntas aqui. Quero estudar mais, saber mais, procurar. E vocês continuem, né, mandando aí sugestões pra gente. Quem já mandou, manda mais. Quem não mandou, vambora mandar. Acho que esse relato aí deixou um gostinho, né? Então a gente está a fim de compartilhar com vocês. Gente, vocês podem contribuir. Vocês não fazem ideia, porque assim, eu, Bia, pessoalmente, eu amei muito, muito esse relato. Eu achei que foi extremamente enriquecedor e que, assim, fez esse podcast, né, virar, né? Trouxe muitas outras questões. Muitas, enriqueceu muito. Então, eu estou extremamente animada para ouvir mais relatos de mais pessoas. No momento, a gente está focada nessa questão das mães, mês das mães, e a gente está nesse tema, mas a gente vai abrir aí para qualquer pessoa que queira falar qualquer coisa. Qualquer relato que você esteja com vontade de passar pra gente, de dividir com a gente, de ouvir por aqui a gente falando sobre, te escutando e conversando, manda pra gente, ou em forma de áudio, ou em forma de escrita, que a gente também pode ler, se for o caso, se a pessoa não se sentir confortável mandando áudio. É anônimo, né? A gente não vai falar nome de ninguém, nada. Quem quiser, sempre, né, que a gente diga. Assim, Aí vocês falam e a gente, com certeza, a gente fala nome, fala arroba, fala tudo, se vocês quiserem. Tudo. Mas, a princípio, tem essa questão do anonimato, sigilo, né? Para quem só quiser realmente dividir e ter a sua... Às vezes é um desabafo, porque o que acontece também, o que às vezes eu vejo é a solidão dessas mães, porque vê muito esses posts de porque meu filho dormiu a noite inteira, como ela falou, e aí ela vai e pensa, o meu acordou 7 vezes durante a noite, e isso traz uma solidão muito grande, né? Não só isso, muitas outras coisas, mas esse é um exemplo. E outra coisa que ela falou também, muitas pessoas ao redor dela não são mães, não se interessam por essa questão da maternidade, do maternar, e tá tudo bem, não tem problema nisso, né? As pessoas, ninguém é obrigado a se interessar, mas trabalhar essa questão da solidão da mãe. Então a gente, ao invés de dar o pitaco, de tentar, né, de se sentir ofendida porque uma gosta de chupeta e a outra não gosta, por exemplo, né, de dar chupeta para criança,
É isso, é só isso. Cada uma tem o seu pensamento, o que quer para seu filho, para sua filha, e pronto. Não precisa criar por causa disso eu sou uma mãe melhor ou eu sou uma mãe pior. Não. Rede de apoio entre mães seria bem legal, né? Bem mais legal. Muito legal. Muito bem necessário. mais legal do que essa competitividade aí que parece realmente ser muito intrínseca, né? E aí eu já comecei a pensar, se nasce uma mãe, nasce uma culpa, talvez nasce uma mãe, nasce uma competitividade. Fica a dica aí, né? Rede de apoio. Pois é. Que esse mês traz essa reflexão. De não cobrar, de não apontar dedo, de não, enfim, de respeitar o maternar da outra mulher e fazer questão de ter o seu maternar respeitado. Porque isso, meu Deus, deve ser extremamente cansativo, né? O tempo todo você ser questionada. Ai, você fez isso, ai, você fez aquilo, por que isso, por que aquilo? Nossa, gente, extremamente cansativo. Não. Já falamos que as mães estão exaustas demais, né? Exato, não ter precisa. mais isso. Ainda colocar mais isso, não. Vamos tirar e vamos só somar, né? Tentar somar e enriquecer aí essas mães. Se você não tiver nada para acrescentar ou, enfim, apenas ignora, então, é melhor. Né? Bem melhor, né? Não vamos aquela perder coisa a oportunidade de ficar quietinho. Isso, né, meu amor? É isso aí mesmo. Então, ai, gente, adorei. Eu também. Eu amei esse relato. Eu queria agradecer demais a essa mãezona. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Sério. Coisa especial. Fazendo parte desse momento. Sim, parte do Naves. Acho que não poderia ser diferente, né, Camila? Mas enfim. Não mesmo. Muito, muito obrigada. E por favor, mandem relatos. Como eu falei, DM, enchendo. Como a gente disse, a gente tá aqui na maternidade, mas a gente quer de tudo que vocês quiserem. O que vocês quiserem falar, a gente tá aqui ouvindo, tá bom? E é isso. Acho que esse podcast fica por aqui, não é? Espero que gostem, né? Esse papo maravilhoso. Semana que vem tem mais, tão maravilhoso quanto. Surpresinhas aí, galera. Fiquem atentos. Estamos animadas. Beijos. Beijos. Até a próxima.